Então, a partir de agora, a gente está gravando. Vamos continuar o estudo do capítulo 9, Abigail Cristã. E esse é o estudo do livro Paulo Estevam, de Emmanuel, psicografia de Chico. E aqui é o grupo de estudos do Recanto Espírita Sol de Assis. Para quem está assistindo a nossa gravação, pela primeira vez, sejam bem-vindos ao nosso estudo. E para quem já é aqui, quem já participa e está assistindo através da nossa gravação, também sejam bem-vindos a esse estudo de hoje. Então, vamos lá. Semana passada, fazer rapidinho, que a gente já perdeu 9 minutos. Vamos lá. Então, a gente estava vendo, deixa eu puxar aqui até onde nós paramos. Todos esses quadros aqui é o diálogo, né, de Saulo ali com Abigail, ela deitada, acamada, adoentada, mas muito lúcida. Aqui foi um trecho do Evangelho de João, a gente debateu bastante, o André falou sobre esse trecho quando ele fez o estudo semana retrasada, semana passada eu voltei aqui. Esse é uma página lá do Caminho, Verdade e Vida. Quem não assistiu semana passada, vale a pena ler. Nós trouxemos essa página aqui para ilustrar essa passagem de João, porque é um comentário de Emmanuel, né, sobre essa passagem, mas a vossa tristeza se converterá em alegrias, falando da felicidade que deveria ser, né, mas assim, a gente ainda não tem esse entendimento, mas da felicidade que deveria ser passar, vivenciar momentos difíceis, porque passados os momentos difíceis, vem a alegria, né? A verdadeira alegria, que é a, a conquista de ter passado por uma prova, de ter passado por uma expiação, né? Uma vida expiatória até, pode ser, e ter conseguido sair dela melhor, né? Melhorado, transformado. Então, essa é a verdadeira alegria. E é a alegria que a Abigail está sentindo no coração dela. Ela já está com a consciência dela completamente desperta para Qualquer essa coisa de vida. vista ela não vai enxergar. Fechar o microfone da Bia, para essa vida verdadeira, né? A vida espiritual, ela fala muito claramente sobre isso, vai falar até o final do capítulo. Então, ela já despertou para essa felicidade verdadeira, né? Que está no mundo espiritual e não no mundo material. Então, esse texto vale a pena ler de novo. Eu trouxe também Os Prazeres da Alma. Esse livro é maravilhoso, que fala sobre a consciência iluminada. Vale a pena também ler. Nós lemos aqui. Não acho que eu estou passando muito, né? Peraí, tô passando muito. Esse quadro aqui é o de hoje, né? As palavras da noiva caíam-lhe no coração como gotas de fel. Nunca experimentara dor moral tão aguda, verificando a sinceridade natural, o carinho doce daquelas confissões, sentia-se pungido de acerbos remorsos. André, a semana passada a gente começou a ler aqui esse texto, mas a gente não terminou. E o André trouxe um pensamento muito bom sobre a dor moral. Você lembra, amiguinho, que você falou semana passada? Eu queria que você falasse de novo para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu trouxe texto hoje, um trecho do Consolador, e eu trouxe um trecho do Caminho, Verdade e Vida, falando justamente sobre esse despertar pela dor moral e falando mais especificamente sobre o remorso. Emmanuel aborda o remorso tanto no Consolador como no Caminho, Verdade e Vida. É, Quer falar, amiguinho? Você lembra que você comentou semana passada do Eu não despertar lembro. pela dor moral? Não lembra?
Tem Não, o problema que que era não. mesmo? Tem problema não. Eu também não lembro, por isso que eu pedi para. Eu lembro que você falou, fez um comentário sobre isso e que foi muito legal, mas eu não me recordo exatamente quais foram as palavras que você usou. Alguém se lembra? Alguém quer comentar? Comentário do André? Tô puxando aqui para semana passada. O que te vê é que ele já tá começando a despertar, né? Pelas exemplificações de Estevão, de Abigail, né? Aquele carpinteiro odiado, como diz aqui, né? Aos Não poucos foi tomando esse coração, né? Ele foi acordando, enfim. E é interessante que de todo lugar onde se esperaria incompreensão, ódio, ele só encontra amor, né? Seja de Estevão, seja de Abigail. Isso vai gerando nele esse despertar. Se a Abigail reagisse como qualquer um de nós reagíssemos, ah, nossa, o que você fez comigo, etc., provavelmente ele demoraria mais para despertar, né? Mas é, é colocando o amor em cima do mal, né? Das sombras, que acaba despertando esse espírito, né? Sim. Ó, eu vou lembrar depois, eu vou olhar lá, assistir. Você falou, foi muito legal o que você falou. Eu vou assistir o vídeo para lembrar. Mas, falando, isso que você está falando, que você falou, que ele está começando a despertar, esse remorso que Emmanuel coloca aqui é exatamente isso. Lá no Consolador, é, feita a pergunta, né? Foi feita a seguinte pergunta: o remorso é uma punição? Eu achei bem interessante. A resposta foi assim, ó: o remorso é a força que prepara o arrependimento, como este, o arrependimento, né? Como este é a energia que precede o esforço regenerador. Então, olha como é claro que nesse momento aqui, passando por mais esse momento de dor, mas nessa iminência de perder Abigail, é que Saulo, de fato, começa a ter o despertamento dele. E como a gente costuma falar, um despertamento pela dor, né? Ele que teve tantas oportunidades, foi chamado tantas vezes para despertar pelo amor, pela compaixão, né, pela empatia, pela benevolência, tantas vezes, desde quando ele conheceu os homens do caminho, ele foi chamado a despertar pelo amor. Não conseguiu. Então agora ele está sendo chamado a despertar pela dor. E começa pelo remorso. Então, Emmanuel fala assim, ó, Que não é uma dor física, né? É uma dor moral, como você estava falando agora há pouco, né? que é uma dor moral. Nunca experimentar a dor moral tão aguda. É o que Emmanuel coloca ali. Então, Emmanuel fala assim, ó, lá no Consolador: o remorso é a força que prepara o arrependimento. Como este é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas, o remorso é interstício de luz, ou seja, é um espaço, né? Interstício é espaço. Interstício de luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. Gente, isso é muito interessante. Porque isso aqui que a Manuel está falando é também o mecanismo usado pelos espíritos quando eles vão nas regiões umbralinas resgatar os espíritos que estão lá em sofrimento. Como assim, né? Como assim, Elaine? Da seguinte forma, Emmanuel está falando aqui que o remorso é o início de uma dor moral
que faz o espírito parar por alguns momentos, né? Parar em quê? Parar no orgulho, parar na vaidade, né? E é o que está acontecendo aqui com Saulo, que a gente está vendo, né? Ele dá como se ele desse um start naquilo ali e ele começa a sentir uma dor, né? Começa a sentir alguma coisa diferente. É o remorso. E tem um interstício de luz, ou seja, há uma brecha que a luz começa a penetrar no seu coração. E aí, nesse momento, a espiritualidade consegue auxiliar esse espírito, porque ele, como se tivesse no nosso linguajar comum, baixando a guarda, né? Tirando a armadura por alguns momentos. Então, nesse momento, a espiritualidade consegue auxiliar. Ó, o remorso é o interstício de luz através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. Quando a gente lê, principalmente a coleção do André Luiz, a vida no mundo espiritual, a gente vê que em determinados momentos de resgate que os espíritos fazem nas regiões de umbral, eles aproveitam esse momento que o espírito começa a ter, porque está sofrendo muito, está cansado de sofrer, começa a se lembrar do que passou, começa a sentir a dor moral, o remorso, e baixa a sua guarda. Nesse momento, os espíritos conseguem buscar ele, auxiliar ele e retirar ele de lá. Porque enquanto ele está preso, né, no orgulho, na vaidade, na raiva, seja lá qual for o sentimento que movimenta aquele espírito para ele estar ali fixo, naquela região de umbralina, a espiritualidade não consegue, buscar resgatar ele lá. Então, o que eu queria tirar daqui para a gente fazer esse pensamento sobre o remorso? Porém, completando isso aqui, né, esse trecho que eu trouxe, a gente sabe que o nosso despertar como espírito imortal, não é no estalar de dedos, né? Não vai ser o início de uma dor moral, não vai ser o início de um remorso que vai despertar esse espírito. E às vezes, esse sentimento pode causar até, como vai causar em Saulo, o que a gente poderia chamar de um efeito rebote. Como assim, Elaine? Vamos lá. Aí eu trouxe outro trecho para a gente ver. Quando eu busco aqui, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Enquanto isso, quando você busca, o Ricardo colocou aqui no chat, Ah, questão 259. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Muito interessante, Ricardo. Aí os espíritos respondem: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor, enfim, realidade, e o tormento físico de qualquer natureza como a dor, enfim, ilusão. Em verdade, toda dor física, acho que culmina, né, colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é a essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho de aperfeiçoamento e de redenção. Muito bom, né, Ricardo? muito bom. É, esse, Muito bom. esse conflito entre da consciência que começa a despertar, né? Esse abismo que existe entre o que a gente vive e o que a nossa consciência já nos diz. Quanto maior esse abismo, maior esse choque de que a gente não, né? Porque ainda mais a gente vê, sobretudo, espíritos que tinham conhecimento religioso, que sabiam do que deveriam fazer e não fazem, ou fazem o inverso, a gente vê que o choque consciencial dessa dor moral é absurda. Falam que tem até aquele conto que é trazido
pelo Chico, né, que é, Kardec em desdobramento vai visitar uma zona bem inferior do plano espiritual, né? E Kardec pergunta, aqui é que estão os ditadores, aqui que estão os sanguinários, os assassinos. Não, não, aqui são os religiosos que sabiam e não faziam, né? Que a dor consciencial é monstruosa, né? Aí entra aquela questão do a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Não é à toa, por causa que a gente já sabe o que deve fazer e a gente não tem por onde fugir. O Ricardo complementou a pergunta do livro Consolador, mesmo que a Elaine falou do Emmanuel. Muito bom. Silvia, quer falar? Então, foram muitas coisas que você colocou que é bem toca fundo, né? Essa questão do remorso como punição, a gente Não está dando para ouvir a Silvia, não. Fala um pouquinho mais não, perto do microfone, irmã. deixa eu ver, tá, melhorou agora? Melhorou? Melhorou? Tá dando, agora tá bom. Melhorou. Tá bom? Estava baixo o som do microfone, que esse remorso, quando você trouxe, se ele pode ser como uma punição, né? Ele entra, eu vejo como essa dor moral mesmo que vocês trouxeram, essa dor psicológica, e ela passa a ser restaurativa aí, né? Ela tem esse poder de, como uma etapa necessária para uma reconciliação e reparação daqueles erros causados, né, dos danos causados. E, e aí envolve, para ter o remorso, envolve o reconhecimento do erro, né? Perceber que errou. Aí vem esse sentimento todo, essa explosão de sentimento, de culpa que vem esse impacto emocional que carrega em si, e aí vem esse desejo de reparação, né? Que eu acho que junto com o remorso vem o desejo de reparar. E aí automaticamente vem junto uma reflexão, um crescimento, e o crescimento pessoal. E nesse ponto, eu acho que o remorso ele promove, né, uma empatia muito grande, ele promove a restauração, né? E aí quando você trouxe que o remorso como interstício de luz, a gente percebe, né, esse em meio a tanto sofrimento, a tanta escuridão emocional que vem junto com essa dor moral, né, que vem ele pode vir com uma iluminação, uma oportunidade única de iluminar, de crescer e renovação. E eu vejo que ele é ele pode ser muito grande como quando a gente pensa como um despertar espiritual, né? Aí a pessoa tem a consciência de si e do outro, porque para ter remorso precisa ter o outro, né? Também precisa ter uma ação do outro. Então é isso que eu pensei. Muito bom, Silvia. E você falou da culpa, né? Então, elas estão, a culpa e o remorso caminham juntinhas, né? Emmanuel trouxe aqui, que é o outro trecho que eu trouxe, que é do Pensamento e Vida, capítulo 22, que tem como título justamente a culpa. E olha como Emmanuel faz esse link da culpa com o remorso. Ele começa assim: quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Não vou ler o texto todo, mas eu vou passar vou colocar esse texto lá, porque a gente vai, eu acho importante a gente ler e pensar e refletir sobre ele.
Mas eu quero trazer esse trechozinho que ele relaciona a culpa com o remorso. E nesse finalzinho aqui, quando Emmanuel fala assim, ó, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. O que que Emmanuel vai falar? Quando a gente entra nesse processo, é, que é tudo isso que vocês falaram tão bem, né? O despertar, a dor moral, né? Quando a gente entra nesse processo, a gente pode ter duas vertentes diferentes. É o que Emmanuel está colocando aqui no Pensamento e Vida. As brechas que ele falou podem ter duas vertentes. Ou a gente e o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossas lembranças amargas, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática, são os miasmas mentais, né? Trocando em palavras mais simples para a gente entender isso aqui. Emmanuel está falando o seguinte: quando a gente entra nesse processo de culpa, é, de onde se origina o remorso, a gente precisa ficar muito atento. Porque tanto a gente pode desencadear por um processo de autoculpa, né? Como a gente pode, se a gente tiver humildade, foi o que a Silvia também comentou um pouquinho, e a Emmanuel vai falar aqui no final, vou ler esse trechinho, de caminhar para o caminho correto, que é de buscar reparação, né? Mas a gente pode, de um primeiro momento, através do nosso pensamento, do que a gente vai trabalhar com essa culpa e com esse remorso, atrair para a gente sentimentos que são agressivos com quem está próximo da gente, né? Aí já entra a questão da gente jogar em cima do outro as nossas frustrações, porque a gente não está, né? A gente não está em equilíbrio. Então, pode desencadear todo um processo de desequilíbrio, onde a gente, através do pensamento e através do nosso comportamento mesmo, a gente começa a agredir todo mundo que está ao nosso redor. E é o que vai acontecer com Saulo, antecipando aqui um pouquinho. Quem conhece o livro já sabe, né, que quando no momento que Abigail morre, né, desencarna, ele desperta um ódio muito feroz e aí ele começa mais ainda a perseguir, né? Tanto é que ele vai até Damasco perseguir justamente Ananias, que foi que na ideia dele quem trouxe essas ideias que acabou resultando na morte, nessa entrega tão fácil de Abigail à morte. Ele entra nesse processo, justamente. A culpa, essa culpa aqui, esse remorso que ele está sentindo nesse momento aqui, e a gente já comentou isso várias vezes, né? Que Saulo tem uma mediunidade, então isso facilita mais ainda de você se fixar como um imã. Emmanuel fala isso aqui no Pensamento e Vida, se fixar como um imã nesses outros pensamentos que comungam dessa mesma vibração, e é o processo que ele vai passar. E aqui no Pensamento e Vida, Emmanuel coloca assim, ó, cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Fala, André. Não, você falando disso, é de ver que Saulo tá vivendo um processo de luto. As pessoas acham que luto é só perder algum ente querido, mas não. Saulo tá perdendo as bases que ele tinha fundado todas as suas raízes, que era aquilo que ele acreditava. Então, quando a gente vê
as fases que a psicologia nos ensina sobre o luto é muito similar ao que está vivenciando. A primeira fase do luto é a negação, não quer aceitar, né? Assim como o Salto não aceitava. Uma segunda fase é a ira, ele se revolta, né? Ele primeiro ele nega, depois se revolta, e aconteceu isso com o Saulo também, ele vai começar a perseguir ferozmente, depois entra a negociação que falam, depois a tristeza, depois a aceitação. Então, Saulo tá passando por esse processo de luto, né, para ressignificar, para morrer o homem velho. Mas a gente é muito apegado àquele homem velho, né? Então é difícil de fato aceitar, né? Ele entra nesse momento de negação, né? Enfim, era só isso. Obrigado. Muito bom, amiguinho. Muito bom essa relação que você fez com o luto. É, me veio agora porque você falou que ele entrou nesse momento de negação, né? Tipo assim, por mais que já houvesse aqui, ele tá negando a qualquer custo, às vezes entra nessa ira, né? Que é uma revolta. É muito similar ao processo do luto, é igualzinho. É. E assim, mais uma questãozinha só que eu vou trazer para gente, ligado a isso. Lá, questão do Livro dos Espíritos, falando agora sobre o arrependimento, né? O arrependimento se dá na vida física ou na vida espiritual? E aí os espíritos respondem, na vida espiritual, mas também pode ocorrer na física, quando chegais a compreender a diferença entre o bem e o mal. Isso aqui também é bem interessante, né? Porque também é uma decorrência natural, né, e progressiva desse processo de despertar da dor moral, do remorso, da culpa, do equilíbrio, né, do desequilíbrio, depois do equilíbrio, é todo um processo. E depois vem o arrependimento que leva à necessidade de reparação. E isso é muito interessante, né? Eu acho esse processo todo muito interessante, e interessante a gente estudar sobre isso, porque quando a gente estuda sobre isso, a gente desperta para o conhecimento de que não existe punição imposta ou julgamento imposto por Deus. Não há essa punição e esse julgamento. Isso tudo é um processo nosso, é um processo íntimo do espírito. Quando a gente retorna à vida material, depois de desencarnar, depois de ter esse despertar, porque na maioria das vezes a gente só vai ter esse despertar mesmo no plano espiritual. Por quê? Porque quando a gente desencarna, dependendo do grau que a gente se encontra de lucidez, de entendimento, a gente vai ter o conhecimento amplificado de tudo que a gente fez naquele período ali, pelo menos nesse último período, né? E aí vem uma dor moral também, né? Se a gente não despertou na vida, no processo de desencarne, a gente tem o despertar também. E também gera uma dor moral. E aí gera a necessidade de reparação. Aí, ó, o arrependimento, portanto, será mais ou menos profundo consoante o entendimento moral do espírito que ele esteja ele encarnado ou desencarnado. O desejo de uma nova encarnação para se purificar, o espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e por isso anseia por uma nova existência em que poderá reparar suas faltas. Então, esse é o processo pelo qual nós passamos, né, falando como espíritos imortais, e quando a gente sente a necessidade de retornar e reparar o mal que a gente fez. Então, não é a punição de Deus, não é castigo divino, não é nada disso. É o nosso despertar, é o despertar como espírito. É a própria consciência, não tem segredo, né? Não tem segredo. Você colocou um negócio aqui como recanto, né? Aí eu falei assim, ué, a Carla tá aí, não. Ah, é que como você não tava conseguindo entrar, para ajudar, eu tentei entrar como recanto para Ah, tentar. ótimo, amigo, Não, obrigada. é que eu coloquei por causa que é interessante que esse despertar de Saulo não foi pelas vias que ele mais entendia, que era a via intelectual. Ao contrário, quando ele era confrontado intelectualmente, ele se defendia, ele ia para razão, né? E como que Jesus toca o coração dele? Através de outros corações, né? Da exemplificação de Abigail, de Estevão. Por isso que eu coloquei aquele trecho do Boa Nova, onde Judas Tadeu
fala, Jesus, vamos reunir todos os obsidiados e vamos converter todo mundo, né? E Jesus fala, só a luz do amor divino é bastante forte para converter a alma à verdade. Já viste algum contentador da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo, né? Então, Saulo não ia se convencer só com palavras, com teorias, né? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz, e a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Então a gente vê que luzes como um Estevão, como a Abigail, contribuíram para esse despertar, né? Eu achei muito bonito essa questão. Com certeza. Ó, esse quadrinho que você colocou aqui, muito bom. O André colocou lá no grupo do WhatsApp o quadrinho, As 5 Fases do Luto. E você estava falando, né, que a gente correlaciona o luto só quando nas situações de perda para uma pessoa que desencarna, né? Mas não é isso. A gente passa, às vezes, por vários lutos. E aí eu Exato. lembrei também de um que é muito comum também, que é a separação, né? Às vezes, e aí a gente já comentou sobre isso, a mulher é mais sensível a isso, às vezes, num processo de separação, é como essa sequência de luto aqui que você colocou, essas 5 fases do luto. Vem a negação, depois vem a raiva, depois vem a barganha, depois vem a depressão, e aí vem a aceitação, né? Depois de muito tempo vem a aceitação. É exatamente isso aqui também. Eu vejo muito isso, né? Nos processos traumáticos de separação, E mesmo processo. mesmo processo de luto. Então vamos prosseguir. Muito esse trechinho desse diálogo de Abigail com o Saulo também é muito rico. Como pudera abandonar assim a escolhida de sua alma, olvidando-lhe a fidelidade e o amor? Onde encontrar a tamanha dureza de espírito para esquecer deveres tão sagrados? Olha ele olhando para dentro, né? Olha ele fazendo a sua autoanálise. Questionamentos conscienciais existenciais, né? Como eu posso ler isso? Como posso, né? É meio, é bem um Exatamente. despertar. É o despertar. Agora vinha encontrá-la. Fala, Bia, quer falar, meu amor? É que Exânime. você não ia falar do contrário, que o reverso que ele ia sentir depois. Que eu falei que, então, lá no Pensamento e Vida, Emmanuel coloca que esse processo de despertar pelo remorso, pela culpa, ele pode ter 2 vertentes. É isso que você está falando? Eu estou tentando entender, porque Então, ele sofre tudo isso, e mesmo assim ele se revolta ainda mais contra os cristãos e vai buscar Ananias, não é isso? Que é isso. quando Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, não é isso? Isso. Isso. Porque assim, Bia, o que eu trouxe foi o seguinte: Estou tentando entender o processo dentro dele, dentro sim, dos dentro de cristãos. Saulo, né? Então, esse Isso. processo que Saulo vai passar, eu vi perfeitamente nesse capítulo 22 lá do Pensamento e Vida. Vale a pena depois ler, que é o seguinte, lá, Emmanuel fala assim: a culpa é decorrente do remorso e é um momento de despertar. É o início ali do despertar. Só que ela tem 2 vertentes, né? Ela tem tanto a vertente daquele que já se coloca na condição humilde de entender que errou, precisa melhorar, precisa buscar o equilíbrio e já vai por esse caminho, o que é muito difícil, né? Muito difícil, principalmente quando a gente tem muito forte dentro da gente ainda o orgulho, a vaidade, né? A raiva. Então, você despertar pelo remorso, despertar pela culpa e já tomar esse caminho é mais difícil. O mais comum é que esse caminho, porque o sentimento de culpa, se você não cuidar dele, ele vai te levar por um abismo, né? é, Ele vai te levar por um caminho de dor, de amplificar a sua dor, de você ficar remoendo aquela dor, né?
E nesse processo, você se liga através do pensamento a vibrações que estão comungando nesse mesmo pensamento. E o que que isso acontece? Que a gente, né, quem já estudou sobre isso sabe. Quando a gente, isso é no processo de ansiedade, no processo de depressão, todos esses processos de desequilíbrio psíquico do espírito, se a gente não tiver força para voltar para o equilíbrio, a gente vai ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo. E aí você, com isso, você começa a refletir no seu corpo material, você começa a adoecer. Como você começa a refletir no seu ambiente, você se torna agressivo com o outro, você se torna impaciente, né? É todo esse processo. E Saulo, ele tomou esse caminho inicialmente. Por quê? Porque depois que Abigail desencarna, a raiva dele aumenta e ele fica com mais ódio ainda. Ele vai perseguir com mais raiva esses homens do caminho que ele já perseguia. E ele vai para Damasco em busca de Ananias, porque foi na cabeça dele, Ananias, quem despertou em Abigail esse pensamento de entrega para a morte. Entendeu, Bia? Então, ele cai nesse processo que Emmanuel está falando lá no Pensamento e Vida, de se afinizar com a vibração desequilibrada, que teve o start na culpa e no remorso. Conseguiu entender? Entendi, entendi. Ele É está num isso. processo obsessivo, né? Pode-se dizer que sim, mas ele tá, e ele vai se afinizar mais ainda com essa vibração. E aí ele vai embora, até o momento, né, que Jesus decide aparecer para ele, né? É, Aí Jesus aparece para ele, aí ele tem aquele choque que a gente sabe na entrada de Damasco. Porém, vejam bem, a gente pode colocar, eu não tenho medo de falar isso, que nesse momento Saulo está iniciando o seu processo de despertar, que não vai ser totalizado na entrada de Damasco, né? E a sua transformação, muito menos. A sua transformação vai levar 7 anos, porque ele fica 3 anos no deserto, depois ele fica mais 3 anos se preparando para se transformar no Paulo que a gente conhece, né? E aí tem até uma correlação interessante que 7 é o número da perfeição, né? Então, só depois dele passar por todo esse período é que ele, de fato, chega ao Paulo que a gente conhece, né? Que divulgou e trouxe tanto benefício para o cristianismo. Vamos lá, vamos seguir, mas isso é lá na frente do nosso livrinho. Agora, vinha encontrá-la exânime, desiludida de realizar na terra os sonhos da juventude. Além de tudo, o carpinteiro odiado parecia tomar-lhe o lugar no coração da noiva adorada. Eita, fui para trás, estou andando igual caranguejo. Agora andei certo. Naquele momento, não experimentava apenas o desejo de lhe arrasar a doutrina e os adeptos, mas sentia ciúmes dele na alma caprichosa. De que poderes poderia dispor o Nazareno obscuro e martirizado na cruz para conquistar os sentimentos mais puros da noiva carinhosa? Abigail disse comovido: abandona as ideias tristes que poderiam envenenar os sonhos da nossa mocidade. Não te entregues a ilusões. Renovemos nossas esperanças. Breve estarás restabelecida. Sei que me perdoaste a morte de teu irmão e minha família te receberá em Tarso com júbilos sinceros. Seremos felizes, muito felizes. Então, aqui ele está começando a expor esse pensamento de que ele criou,
que Abigail está se entregando à morte porque foi entregue a ela esses pensamentos, essa nova doutrina de Jesus, né? Que ele chama de Nazareno obscuro e martirizado na cruz. Então ele começa a puxar esses pensamentos. E aí a gente se Como lembra, se né? fosse culpa de Jesus, né? Exatamente, como se Oxe. fosse culpa de a gente tem que culpar alguém, né, amigo? Quando a gente não está ainda com essa capacidade de olhar para dentro de uma forma humilde, a gente precisa botar a culpa em alguém, né? Ele não entende que ele é o E culpado desse que está acontecendo, né? quem é o culpado? E aí eu me recordo do extremo, né? Ou do que seria o caminho ideal que ele deveria tomar, que era o que Estevão fazia. O que que Estevão fazia nos piores momentos e quando ele sentia ali, né, uma pontadinha de tristeza, uma pontadinha de angústia no coração dele, qual era o comportamento que Estevão tinha? Buscava o alto, lembrava do exemplo da mãe, da irmã. Buscava justamente os pensamentos mais elevados, né? Buscava se fixar lá no alto. Saulo está Ele levava a vibração. inconscientemente se fixando lá, né, nos sentimentos, nas vibrações menos elevadas. Então, tentando culpar alguém, né, e sentindo inveja, sentindo ciúme, enfim. Seus olhos pareciam pairar numa região de sonhos deliciosos, procurando reavivar no coração amado os seus projetos de felicidade terrena. Olha aqui a felicidade, né? Os olhos que só conseguem ver felicidades materiais, né? Se fixando nas ilusões terrenas, né? Aquilo que eu falei na semana passada. Quando o nosso referencial é um referencial material e transitório, a gente sempre vai sentir a dor da perda, da desilusão, né? Da aflição, da dor, do medo. Quando a gente tiver como referencial de vida é, questões que são, né, referenciais de vida do espírito imortal, a gente vai ter referenciais sólidos, né, firmes, mas enquanto a gente tiver referencial transitório, terrenos, materiais, a gente sempre vai sofrer a transitoriedade dessas próprias, da transitoriedade dessas próprias matérias, né? Na Então, semana ele passada, aqui, até te bateu nessa tecla, né, do capítulo Bem-aventurados aflitos, que é maior que Kardec bate nessa tecla de enxergar as aflições pela ótica do espírito, não na ótica da matéria, né? Desculpa, Helene. que isso, amiguinho? Nada. Exatamente. Fixar na ótica da matéria e fixar na ótica do espírito. E é isso que essa felicidade que a Abigail está sentindo é justamente por isso. Aonde que ela está fixando os ideais dela? O que que ela está tentando falar para Saulo? Saulo, a nossa felicidade verdadeira não vai ser aqui na Terra. Eu despertei, eu entendi isso. Agora eu entendi isso. A nossa verdadeira felicidade está no plano espiritual, está com Deus. É lá que é a felicidade verdadeira. Aqui é tudo ilusão. Aqui é tudo Ele, não- ilusão. ele não tá pronto para essa conversa ainda, né? Não está pronto para essa Não tá conversa pronto. ainda. Mais E olha tarde que ele vai estar pronto. mais tarde ele vai estar mais do que pronto, né? Ele vai dar aula sobre isso. E olha que interessante. Quando eu comecei na faculdade de Direito, no início da faculdade a gente tem matéria de filosofia, né? E várias graduações de humanas têm matéria de filosofia no início, né? E a de direito tem. E o interessante é que eu estava estudando ainda, né? Eu estava estudando ainda sobre o espiritismo, estava estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E interessante que a professora de filosofia ela trouxe pensamentos de Platão, né, e de Sócrates. Vou até pegar aqui o Evangelho, está aqui na minha mão. E eu estava estudando e eu estava marcando lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo
Tem assim, ó, Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Gente, é muito interessante. Por quê? É a ideia de um mundo perfeito em contrário de um mundo material imperfeito, né? A ideia que eles trouxeram, o pensamento que eles trouxeram, né? Um dos pensamentos, mas tinha como base isso: um mundo das ideias, que era um mundo perfeito, e um mundo reflexo desse mundo das ideias, que era um mundo mais imperfeito, né? Quando ela começou a falar isso, eu falei assim, gente, isso tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Dá vontade de levantar o dedo e falar assim, tia, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que ela falava isso e debochava dessa ideia. Ela trazia a ideia de Sócrates e de Platão e debochava dessa ideia. Aí, lógico, né, que eu não ia dar uma de maluca. Fiquei lá quietinha, né, dentro de mim e vendo, ah, meu Deus, quanto tempo tá perdendo para despertar para isso, né? E é isso aqui, a ideia que eles traziam, né? É isso, o plano ideal, o plano verdadeiro, o plano da felicidade verdadeira é o plano das ideias, né? É o plano espiritual. O nosso plano aqui é um plano transitório, é tudo ilusão, né? Da matéria. É a vida na caverna, né? É a vida na caverna. Amiguinho tá apaixonada pela... É porque eu me vejo, né? Na caverna. Gente, quem não conhece precisa conhecer. Essa ideia da caverna que o André traz, que eu gosto muito também. E a Lúcia Helena Galvão, você já viu, amiguinha, a Lúcia Helena Galvão falar sobre o mito da caverna? Esse ensino, acho que não, preciso procurar. Depois você manda. Não? Então veja, Deve ser porque vale a fantástico. pena. Vale a Eu pena. posso contar, era um homem que ficava de costas para a porta da caverna e ele assistia tudo que passava lá no lado de fora da caverna através das sombras das pessoas e das coisas que ficavam na parede da caverna. Então, É, o é que a ele gente, né, via Bia? dentro da caverna era ilusão. Não, não era verdade, eram sofismas ou coisas da cabeça dele, né? Que ele imaginava que era, que não correspondia, sinceramente, o que era a verdade. Quando ele finalmente, eu acho que sai da caverna, que ele toma um susto, a realidade é totalmente diferente daquilo que ele imaginou. Eu acho que, É. esse é o Bia, ensinamento da caverna. é isso que você está falando, mas vale a pena ver o estudo da Luciliana Galvão sobre o mito da caverna, porque é maravilhoso. Para quem não conhece, deixa eu só falar aqui, ó. Para quem não conhece, o mito da caverna tá dentro de um dos livros, tá dentro de A República de Platão, né? É um capítulo da República de Platão e é a história do mito da caverna que depois se transformou até num livro independente, né? É, que é uma metáfora, né? Uma história, uma parábola, né? A gente pode dizer uma parábola que traz uma metáfora do despertar. E é muito interessante, mas assistam através da Luciliana Coloca o Galvão, link que ela é maravilhosa. põe o link dessa palestra lá para a gente ver. Vou colocar, amor. Põe sim, me Ó, três interessa. minutinhos para a gente encerrar. Alguém quer fazer algum comentário aqui sobre o que a gente viu até aqui? E a gente vai encerrar. Quer fazer, Eu amiguinho, algum acho, comentário? eu acho que a gente não pode olhar a história de Saulo e achar, nossa, como ele tá atrasado, por causa que provavelmente nós nem começamos direito esse processo de despertar. Está no puros raciocínios, enfim, é do nosso despertar. Talvez ainda não seja profundo. Então a gente não tá na posição de julgar, eu acho, né? Eu acho. Eu acho que Por- a gente ainda está dentro da caverna, né? Ah, com certeza. Ah, porque eu me identifico muito mais nas atitudes, posturas e pensamentos de Saulo do que de Estevão, de Abigail. Então, eu me vejo muito, né, nele. Com certeza. É igual quando eu fazia lá o estudo do Boa Nova, quando tinha passagem de Pedro, engraçado que tinha alguns colegas que falavam assim:
Ah, eu sou muito Pedro ainda. Sou muito Pedro. Eu sou muito Saulo. Muito bom, amores. Muito, muito rico o nosso estudo de hoje, né? Que a gente consiga levar essas reflexões e sempre que vier um sentimentozinho de remorso, um sentimentozinho de culpa, que a gente, ó, Ricardo falou, eu também sou Saulo. Somos, Ricardo. Que a gente possa prestar um pouquinho mais de atenção, do porquê que a gente está sentindo essa pontadinha de despertar, né? O que que fez a gente sentir isso e principalmente a gente prestar atenção do caminho que a gente está tomando com esse despertar. Vou colocar lá no nosso grupinho o texto do Consolador, o texto do Caminho, Pensamento e Vida, e vou colocar o da Luciliana Galvão. Você sabia que, inspirado nesse mito da caverna, Jesus vai contar uma parábola em Jesus no Lar, que é bem parecido, que o homem vivia dentro de uma caverna escura e reclamava do mau cheiro, né? Ele sofria muito com o mau cheiro dentro da caverna. Aí o anjo foi, mandou a caridade, mandou a esperança, aí depois mandou. Que mais? Eu não lembro mais. Aí no final mandou a verdade. Quando mandou a verdade mostrou, iluminou a caverna toda e mostrou quem é que estava produzindo aquele mau cheiro na caverna. Era ele próprio que estava cheio de feridas no corpo inteiro. E aí, ao invés dele procurar se modificar e curar as próprias feridas, ele simplesmente saiu correndo. Muito bom, Saiu Bia. correndo da caverna. Quando Muito você bom. estava lendo a passagem, né, do Saulo, né, que ele ficou revoltado, ficou com ciúme até de que Jesus, né? Eu lembrei da Bia que semana passada, quando você começou a entrar, a Bia, você vai acabar agora. Eu ia comentar que Jesus, que ele estava com ciúme de Jesus. Aí quando você leu, eu lembrei que, poxa, Foi exatamente. verdade, foi Mas, verdade. por favor, coloca também a passagem lá que você leu de Platão, lá do livro, só aquela passagem que você comentou, que está lá no livro de Platão. Ai, meu Que Deus, já tá esqueci. no. Ó, eu li duas coisas. Eu A falei República de sobre Platão. a Fala de República de novo, André? Platão. Chama a República de Platão. Chama República. A Esse aqui. República de Platão. Não, você falou que tem uma passagem lá, ó, lá no livro, lá Não, do do. Evangelho segundo o O Espiritismo, é Evangelho isso? segundo o Espiritismo. Ah, A da introdução. introdução. Eu É a coloco lá no grupo. introdução, é a parte introdutória do Evangelho. Vou colocar Ah, lá, é a parte Tá bom. introdutória, precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. É isso, né, Ana? não, não foi. Isso. Você falou que tem alguma. Está lá no livro de Platão. Não, eu acho que é Ah, sobre a tá. Eu vou palestra. colocar tudo lá. No livro de Platão é o mito da caverna. O mito da E caverna que eu quero ouvir de Platão. É tá, isso. tá bom. Eu vou botar a da Luciliana Galvão também falando sobre, abordando esse mito, tá? Obrigada. André, faz nossa prece? Jesus no Lar, eu depois mando o capítulo, que agora eu não lembro de qual era o número. Tá Depois você bom, coloca Essa lá Bia. no grupo. história que Obrigada. Jesus contou. Obrigada, meu amor. Melhoras, Então, tá? Tá, eu estou melhorando. Você sabe que durante a reunião, a minha coluna deu um estalo e aliviou a dor que eu estava sentindo. Ai, olha, que É o bom. bom. Espírito operando. Graças a Deus. Que bom. Graças a Deus. Bom. Então vamos elevar nos pensamentos e agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade bendita, aos respectivos mentores de cada um de nós, aos mentores desse grupo, aos irmãos desencarnados que vêm assistir esse estudo com a gente, àqueles companheiros que não puderam estar conosco no dia de hoje, que sejamos gratos a todos esses irmãos e que possamos juntos aprender a despertar, a, com esse exemplo de Saulo, aprendermos a sair de nossas cavernas íntimas. Que tenhamos uma ótima semana de muita paz, de muita luz. Que assim seja, graças a Deus. Que É assim assim, seja. graças a Deus. Obrigada, Melhoras, querido. Biazinha. Continua Beijo melhorando, grande. Bia. Até Boa semana que noite, vem. obrigado.
Boa noite. Semana, gente.